Se você não viu a primeira parte, essa é a segunda. Mas relaxa que eu vou dar uma recapitulada para você não ter que passar pelo sofrimento de assistir o primeiro vídeo. Então vamos lá. No primeiro vídeo, foi minha primeira vez jogando D&D. E o que aconteceu foi que o meu personagem acordou na floresta, não sabia de nada, não se lembrava de nada, apenas pegou os itens que tinha ali por perto e começou a seguir para o norte meio que por instinto. E aí, no meio do caminho, ele encontrou alguns guardas, que deu algumas complicações, mas ele acabou conseguindo fugir depois. E foi isso. Agora vamos continuar a história. Depois de tudo isso que aconteceu, ele continua seguindo para o norte, caminhando por alguns dias. Até que no horizonte ele consegue ver algumas torres grandes e altas. E sabia que era para lá que ele tinha que ir. Então, caminhando mais um pouco, ele vê que as torres eram na verdade de um enorme castelo de um grande reino, chamado Elshield. E quando ele chegou aos enormes portões do reino, viu que tinha 2 guardas. E já estava tendo flashbacks da última vez. Ele pediu para entrar, mas os guardas recusaram por sua aparência. Maior preconceito com meu personagem, tadinho. Então eu tive a ideia de usar uma magia que se chama Raio de Gelo. Mas eu pensei em usar em mim mesmo. Porque se eu me congelasse, dava para mudar minha aparência de alguma forma. E eu perguntei pro mestre, o Enzo, se eu podia fazer isso. E ele deixou. Então eu fiz uma fina camada de gelo em volta do meu personagem, só para mudar um pouco a aparência dele, para ele parecer um elemental de gelo. E eu voltei lá pros guardas e pedi para entrar de novo. E dessa vez eles deixaram. Quando eu entrei na cidade, eu vi que tem muita magia. A quantidade de magia naquela cidade é enorme. Elshield é rodeado por várias muralhas enormes, que quando você olha de cima, faz o desenho de um escudo. E é um reino mágico, literalmente. Ele é revestido de magia em cada centímetro, com mecanismos mágicos fazendo parte do cotidiano, como sinais de trânsito, campainhas de casas e lojas e enfim. Os guardas, eles têm todos um elmo especial encantado que funciona como uma consciência coletiva, ou um tipo de walkie-talkie. Então, assim que eu entrei no reino, decidi ir para uma taverna para pegar informação, como se faz. E chegando lá, tinha um sátiro na frente da taverna mostrando o cardápio para as pessoas que passavam. Só que o meu personagem não precisa comer. Ele vive de luz do sol. Então, eu recusei a oferta do sátiro e entrei na taverna. É uma taverna comum, não tem muito segredo. Então eu fui até o balcão e conversei com o taverneiro e pedi um pouco de informação. O taverneiro falou que se eu quisesse algo um pouco melhor, era para eu falar com o imperador. Imagina, o imperador de Elshield. Esse cara deve ser um problemão. Então eu perguntei como que o imperador poderia me ajudar. E o taverneiro falou que o imperador consegue realizar desejos. Desejo é a magia mais forte do jogo. Ela literalmente reescreve a realidade. Dependendo do jeito que você pede o desejo, você pode voltar no tempo, manipular a realidade, controlar o universo, simplesmente pedindo um desejo. Então esse cara é realmente forte. O taverneiro falou que essa taverna foi um desejo que ele pediu, que o imperador realizou. E eu tinha percebido que a magia dessa taverna é um pouco diferente da magia do resto da cidade. Tem um certo glitter extra ali. Então, eu agradeci o taverneiro e saí indo em direção ao castelo. Assim que eu saí, eu trombei com um sátiro, mas eu pedi desculpas e continuei seguindo o meu caminho. Nada demais. Ou foi o que eu pensei, pelo menos.
Conforme eu fui andando pela cidade, o meu disfarce de gelo foi derretendo. Então o Enzo, ele sugeriu que eu comprasse algum manto, uma capa, um capuz ou algo assim, só para me cobrir e não ficar tão exposto andando pela cidade. O que eu achei uma boa ideia. Então eu fui atrás de uma loja que vendia capa e capuzes e decidi comprar um. Mas na hora de pagar, eu vi que eu não tinha nenhum dinheiro. Bom, eu tinha anotado, acho que no mínimo 10 peças de ouro. Tava lá nos meus itens. Mas quando eu fui pagar, eu vi que não tava mais lá. Não tinha anotado, ou eu tinha esquecido, ou tava em outro lugar, eu não sei. Só sei que não tava anotado quanto dinheiro eu tinha. Eu fiquei bem preocupado porque eu precisava daquele dinheiro para poder, no mínimo, chegar até o imperador. Mas não achei em lugar nenhum. E aí foi quando o Enzo falou: Nossa, que pena, né? Será que foi aquele sátiro? E aí pronto, nossa, fiquei com muita raiva daquele sátiro e fui atrás dele. Mas quando eu voltei lá na taverna, ele já não estava mais lá, obviamente. Ah, foi complicado. Então eu decidi ir atrás do sátiro. Eu procurei ele em todos os lugares. Virei o reino de cabeça para baixo. Mas nada, ele não estava mais lá. Até que eu fui em um beco que no final tinha um desenho de um símbolo mágico. E depois que eu estudei e analisei um pouco aquele símbolo, vi que era um símbolo de teletransporte. Então, com certeza, o sátiro deve ter usado aquilo para desaparecer do reino. Então eu saí do beco e dei a volta para ver onde que aquela parede levava. E dava em uma loja de itens mágicos, bem simples. E como o gelo estava derretendo e eu estava sem capa, sem dinheiro, eu decidi usar minha nova magia chamada Alterar-se. Que você literalmente faz isso, você altera a sua forma e aparência. Então eu me transformei nesse elfo genérico com roupas levemente douradas e óculos escuros. Achei que não ia chamar muita atenção, mas chamou mais atenção do que já estava chamando antes. Mas enfim, eu não liguei e entrei na loja. Quando eu entrei, tinha algumas pessoas lá. Daí eu decidi perguntar para uma pessoa se ela conhecia o sátiro. A pessoa achou estranho e disse que não, mas eu me insisti, falava que eu precisava encontrar o sátiro. E aí as outras pessoas ouviram isso e começaram a se aproximar, meio que me cercando. E aí eu comecei a ficar preocupado, porque eu não iria conseguir lutar com todo mundo ao mesmo tempo. Daí eu tive uma ideia, porque o meu personagem não tem boca, então ele não fala do jeito normal. Ele fala telepaticamente. Daí eu pensei, e se eu usasse essa habilidade para talvez fazer com que a pessoa pense em alguma coisa relacionada ao sátiro? Como se ela estivesse pensando, fazendo algumas vozes na cabeça dela. Eu chamo essa habilidade de ecos. É uma habilidadezinha bem legal. Então eu fiz isso com uma das pessoas, a que parecia mais responsável lá da loja. E quando eu fiz essas vozes na cabeça dela, falando tipo, sátiro, pensa no sátiro, sátiro, o que tem a ver com sátiro, e assim, ela pensou em uma senha. Não sabia pra quê, mas eu simplesmente falei a senha antes que eles me atacassem e todo mundo parou. Eles acharam muito estranho eu saber a senha. Mas aí eu falei, não, eu sou amigo do sátiro, ele me passou essa senha e eu não sabia se era pra falar pra vocês ou afins, né, dando a desculpinha de sempre. Então uma das pessoas falou, nossa, que merda, aquele sátiro conta a senha pra todo mundo, nossa, que cara chato, tal. Então aquela pessoa foi pegar alguma coisa enquanto as outras ficaram em volta de mim. Daí ela volta com um livro de magia, que deveria ser um grimório também, e ela volta pro círculo e começa a conjurar alguma magia. E no chão começa a aparecer um símbolo mágico, igualzinho aquele símbolo que eu tinha visto no beco. Com isso, eles me teleportam para algum lugar. Mas eu vou parar o vídeo por aqui porque tá ficando meio longo e eu não quero ter muito trabalho. Mas enfim, foi isso. Eu tô no reino de Alshield, tentando pegar um sátiro filho da mãe.
só para recuperar minhas 10 peças de ouro. Genial. Espero que tenham gostado. Essa história vai muito longe ainda. Então se inscreva e ative as notificações para saber quando sair um vídeo novo. Porque, vai ter tipo uma parte 20 dessa história. Eu espero. E é isso por enquanto. Até o próximo vídeo. Fui!